Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Entrevista. Hoje trazemos um tema que, apesar de fazer parte do nosso dia-a-dia, nem sempre recebe a devida atenção: a saúde bucal. Hábitos inadequados, falta de prevenção e atitudes erradas podem levar a problemas sérios que vão muito além das cáries. Mas será que sabemos realmente como cuidar da nossa boca? E o que mais pode ser dito sobre a saúde oral? Para responder a essas e outras questões, conhecemos a dentista Bruna Soares, que vai nos ajudar a perceber o verdadeiro impacto da saúde bucal na qualidade de vida. Muito boa noite, Bruna Soares, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de saber qual é a importância da saúde bucal para o bem-estar geral. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar cá, de falar um pouquinho sobre esta área que diversas vezes é deixada de lado por cabo-verdianos principalmente. Mas a saúde oral não podemos descartar a verdade de que é a porta de entrada para o nosso organismo. Então é através da boca que conseguimos alimentar, conseguimos falar e que conseguimos estar mais inseridos numa sociedade, assim dizendo. Então, existem alguns problemas na nossa cavidade oral que têm um impacto enorme no nosso bem-estar geral. É o caso das cáries, é o caso de algumas infecções que são decorrentes de cáries extensas e outros problemas, como por exemplo o câncer oral, que muitas pessoas não têm conhecimento, e algumas consequências de maus hábitos levam a déficits na nossa saúde geral. Por exemplo, a doença periodontal, que é a doença que afeta os tecidos que estão à volta dos dentes, tem um impacto diretamente em pacientes diabéticos, tem uma relação direta. Ou seja, pacientes diabéticos têm maior propensão a desenvolver essa doença e essa doença também pode levar ao desenvolvimento da diabetes, assim como pacientes que têm problemas cardíacos. E recentemente foi realizado um estudo em que pacientes com algumas infecções orais têm um impacto também na doença de Alzheimer. E também não podemos descartar o fato de que tudo isto leva a um maior impacto na estética, porque o bem-estar geral não é só estar bem de saúde física, é também a saúde mental, como é que a pessoa se enquadra numa sociedade e principalmente hoje em dia a estética. Os dentes afetam diretamente a autoestima das pessoas e fatores que não podemos deixar de lado, o que muitas vezes é deixado pelos pacientes. E de descartar também que foi realizado também um estudo em que ressaltam, por exemplo, pacientes com algum câncer, principalmente câncer de mama e tudo mais. Foi feito um estudo em que em 100% dos casos de pacientes com câncer são pacientes que têm algum problema na boca. Então, é extremamente importante darmos mais atenção a essa questão. E em Cabo Verde, quais são os principais problemas da saúde bucal? Principalmente a cárie dentária, que é uma doença que afeta muito os cabo-verdianos, porque nós temos uma dieta rica em hidratos de carbono, açúcares. Então, existem muitas crianças, por exemplo, em que os adultos usam, por exemplo, repousados, açúcares como estímulo de algum afeto. E as crianças não sentem, na idade delas, algum impacto que só vão sentir posteriormente. Existem algumas crianças que têm problemas graves de cárie dentária em idades muito precoces. E isso tem impacto diretamente no desenvolvimento de dentes permanentes e diretamente na saúde geral. Isso, infelizmente, acho que é um problema que temos que apostar mais, que é na alimentação saudável. E também a cárie dentária não é só decorrente da alimentação. Temos também o fato de visitas regulares ao dentista, uma boa técnica de higiene oral e que tudo tem um impacto diretamente nisto. Então, é principalmente a cárie dentária e também, cada vez mais, a doença periodontal. Pacientes com mobilidades dentárias, em que posteriormente vão ter de fazer exodontias de dentes que estão sem a coroa destruída, assim dizendo.
Então leva a problemas, como já tinha dito anteriormente, a problemas na saúde geral. E para além de ir ao médico e também ter uma alimentação saudável, existem outros cuidados? Sim, alguns pacientes reclamam que as condições de saúde oral em Cabo Verde são muito dispendiosas, mas não podemos descartar o facto de que tudo começa pela prevenção. Então, ter uma boa técnica de higiene oral em casa é fundamental, porque não é só ter uma escova e uma pasta de dentes, é saber como usar esse instrumento no dia a dia. Então, uma boa técnica de higiene oral é fundamental, saber como escovar os dentes e principalmente não descartar o facto de que não só são os dentes que temos na boca, temos a língua, que muitas vezes os pacientes esquecem de escovar e onde ficam acumulados restos de alimentos e bactérias que vão ter impacto também nos nossos dentes e também principalmente a gengiva. Então muitos pacientes focam-se apenas nos dentes e principalmente nos dentes anteriores, que são os dentes que aparecem no sorriso. Então acabam por descartar os dentes que usamos para mastigação, que são os dentes mais posteriores. Então é apostar numa boa higiene oral e isso para pacientes que têm maior dificuldade é um aconselhamento pelo dentista. Então, principalmente apostar em técnicas de higiene oral e consultas regulares no dentista. E como é que está o acesso da população aos cuidados? Cada vez mais têm surgido novas clínicas dentárias. Centros de saúde têm apostado em oferecer maior acessibilidade aos pacientes, mas temos que ressaltar que é necessário cada vez mais apostarmos na prevenção. Dentes cariados não são fatores para fazer logo a exodontia. Muitos pacientes vão para, por exemplo, centros de saúde em que o acesso é menor, então só conseguem fazer, por exemplo, exodontias dentárias. Por causa de materiais, custos também são muito elevados. Então os pacientes acabam por chegar a situações muito críticas em que a única solução é mesmo realizar a exodontia dos dentes. Mas tem surgido clínicas e hoje em dia médicos mais competentes em várias áreas da medicina dentária e creio que e agora tem alguns seguros que, por exemplo, apoiam os pacientes, como por exemplo o INPS, que apoiam os pacientes e oferecem mais possibilidades de realizarem procedimentos dentários e não serem tão dispendiosos. Mas creio que cada vez mais deve-se investir em centros de saúde que proporcionam tratamentos para classes mais desfavorecidas para permitirmos um acesso a todas as pessoas de forma igual. Doutora, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na higiene oral? A higiene oral, não, como já tinha dito anteriormente, é principalmente a técnica. Então as pessoas esquecem-se de escovar a gengiva e principalmente o uso do fio dental. Isto é uma coisa que eu tenho com o tempo ressaltado aos pacientes, a importância de usar o fio dental, porque a escova não chega a lugares que o fio chega. Então os dentes têm um ponto de contacto entre eles que, quando acumulam restos de alimentos, não conseguem tirar com a escova dentária. Então tem de se recorrer ao uso do fio dentário. E muitos dentes acabam por se estragar interproximal, entre os dentes. Entre os dois dentes acabam por acumular restos de alimentos e os pacientes não dão conta de que os dentes estão num processo de cárie dentária e levam a casos em que realmente não tem mais solução. E outro fator também é a força que usam durante a escovagem. Pacientes em Cabo Verde pensam que quanto mais força usam com a escova, os dentes ficam mais limpos. E cada vez mais têm surgido casos de ressecção gengival e pacientes que aparecem com muita sensibilidade nos dentes, porque acabam por agredir muito a gengiva devido à força que fazem e que, consequentemente, acabam por expor a raiz dos dentes. E isso vai ter um impacto diretamente na forma como os pacientes sentem-se ao escovar os dentes. Já não conseguem escovar com água fria, têm de recorrer à água morna ou quente,
porque não conseguem suportar mesmo o frio. E outra coisa é, depois de escovar, depois de usar a pasta, é usar a água e bochechar para tirar o excesso. Isso já está, e consequentemente já tira o excesso de pasta. E a pasta ela tem uma ação tópica, então ela tem que ficar nos dentes para que seja feita uma ação mais eficaz. Então é isso mais ou menos que são os erros principais. E que papel têm as campanhas de sensibilização para a promoção da saúde oral? Principalmente oferecer educação. Acho que quando nós temos conhecimento de uma certa área, as chances de falhar são menos. Então, chegar a algumas comunidades ou realizar essas campanhas em pacientes que não têm tanto acesso, ou em algumas empresas, oferecer às pessoas educação, as chances de termos mais problemas no futuro é menos. Porque as pessoas já conhecem os seus dentes, sabem o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer e, principalmente, como já tinha dito anteriormente, a prevenção é a chave para termos uma saúde oral de sucesso em Cabo Verde. E qual é a idade ideal para começar cuidados com a saúde oral numa criança? Eu digo que aos pais que devem levar as suas crianças para o dentista a partir do surgimento dos primeiros dentes. Mas técnicas de escovagem podem ser realizadas também em casa pelos pais. Quando os pacientes já não têm dentes, podem ser feitos lavagem com compressas, em que estimulam também os bebés como devem como acostumar com essas técnicas, que posteriormente, quando surgirem os primeiros dentes, já sabem que é uma coisa que tem que ser feito rotinariamente, ou seja, tem que ser feito todos os dias. E com o surgimento dos primeiros dentes, é ensinar as crianças como devem escovar os dentes, porque as crianças não têm tanta destreza para serem realizados procedimentos como os pais têm para acompanhar. Então, crianças até pelo menos 7, 8 anos têm que ser acompanhados pelos pais para serem realizadas técnicas de escovagem mais eficazes e prevenirem assim a cárie dentária, porque surgem muitas crianças com dores de dentes insuportáveis e quem já sofreu de dor de dente sabe que não é algo muito confortável. Então, é apostar principalmente na prevenção e os pais conhecerem como devem abordar os seus bebés, as suas crianças e principalmente apostar em levar mais vezes ao dentista. E sobre a cárie dentária, como identificar sinais precoces de problemas como o gengivite e também a cárie? Ok, a gengivite é uma inflamação da gengiva. Então, o principal sintoma, o principal sinal é o sangramento gengival. Então, tem muitos pacientes que dizem que quando usam um fio dental, por exemplo, a gengiva sangra. E gengiva sangrando não é normal, é manifestação de que alguma coisa está errada. E principalmente manifestação de que há uma inflamação na gengiva. Então, esses casos surgem porque, já tinha dito anteriormente, os pacientes esquecem-se de escovar a gengiva. E há um espaço entre a gengiva e o dente, ou seja, a gengiva não está colada ao dente, o que muitos pacientes pensam. Então, no espaço entre a gengiva e o dente, acumulam-se restos de alimentos, restos de bactérias, e que com o passar do tempo, quando acontece algum trauma da gengiva, por exemplo, com o fio dental ou com a escova, a gengiva sangra, como manifestação de que alguma coisa está errada. Então, em casos de gengivite, é para ser acompanhado pelo dentista, porque gengivite, com o passar do tempo e com alguns fatores, pode levar à doença periodontal, que é uma doença já crônica e que não tem cura. E em casos de cárie, muitos pacientes também pensam que quando os dentes estão com uma mancha escurecida, é porque o dente já está estragado. E alguns dentes surgem com essa mancha, mas que não têm cavidade. Ou seja, são cáries que começaram a evoluir, mas os pacientes começaram a cuidar-se, então torna-se uma cárie crônica, ou seja, está ela inativa. Cáries em estado inicial, a mancha que aparece nos dentes é uma mancha branca.
Então, muitos pacientes não vão ao dentista porque pensam que está tudo ok. E em alguns casos, por exemplo, de cáries que acontece entre os dentes, quando o paciente passa o fio, por exemplo, em alguns casos rasga. Então, os pacientes conseguem ver que está alguma coisa fora do normal. E é começar a ver os sinais. Gengiva sangrando, dentes que aparecem com alguma cavidade, que são sinais em que tem que se fazer uma consulta no dentista. E casos também de mau hálito. Podem ser também decorrentes de infecções na boca ou casos também de cáries muito profundas em que manifesta-se como o mau hálito. E sobre o mau hálito, como podemos preveni-lo, evitá-lo? Exatamente. O mau hálito, ele não é só decorrente de cáries dentárias ou de doença periodontal, por exemplo. Em alguns casos, é necessário fazer um acompanhamento com um médico geral. Ver se não há nenhum problema no estômago, que manifesta-se através da boca, mas na maioria dos casos também surge devido a infecções na boca, casos de abscessos, casos em que temos fístulas, pacientes com infecções em que não dão conta, casos de, por exemplo, pacientes com raízes dentárias na boca, e tudo isto decorrente de acúmulos de alimentos, acúmulos de bactéria e que tem um impacto diretamente no mau hálito. Então é necessário fazer uma consulta para que seja aconselhado o melhor caminho para o tratamento do mau hálito. E sobre o impacto do tabaco e também do álcool, quais são na saúde bucal? O tabaco é um fator de risco para a doença periodontal. Então, pacientes fumadores têm uma maior propensão a desenvolverem doenças periodontais. E nesses casos, são casos em que não há mais o que fazer, só acompanhamento com o dentista, porque a doença periodontal é uma doença crónica e é uma doença irreversível, ou seja, não tem como voltarmos ao estado inicial. E pacientes fumadores e pacientes também que usam bebidas alcoólicas como forma crónica, o tabaco e o álcool são também fatores de risco para o câncer oral. Então, pacientes fumadores e pacientes que abusam da bebida alcoólica, posteriormente podem vir a desenvolver câncer oral. E já sabemos o impacto do câncer. Doutora, para finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. É principalmente relembrar aos pacientes, a todos lá em casa, que a saúde oral é uma área fundamental para o nosso corpo. É uma área que é muitas vezes desvalorizada pelos pacientes, mas não podemos descartar de que para sorrirmos, para estarmos felizes com a vida, temos que mostrar os dentes. Então, pacientes que estão mais envergonhados ou com alguma insegurança com os dentes têm impacto diretamente na sua vida. Então, ressaltar a importância da saúde oral, ser realizado consultas regulares no dentista, pelo menos 6 em 6 meses, para ser realizada uma limpeza dentária e fazer um acompanhamento. Então, é valorizarmos os nossos dentes, porque não há nada que substitua tão perto os nossos dentes. Então, valorizarmos, sorrirmos, estamos felizes com a vida, porque há muitas coisas de valorizarmos do que não damos tanto valor a essa área. Muito obrigada, doutora Bruna, pela sua participação e também esclarecimento. Chegamos ao fim desta conversa esclarecedora sobre a saúde bucal e o seu impacto em nossa qualidade de vida. Como vimos, pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença na nossa saúde e também bem-estar geral. Agradecemos a nossa convidada mais uma vez, a doutora Bruna Soares. Muito obrigada a todos os que acompanharam e até ao próximo programa.